Então vamos perguntar para quem está ali em contato direto com o presidente Jair Bolsonaro, entender também os próximos passos da criação desse novo programa social, o Renda Cidadã. Para isso, conversamos agora ao vivo com o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, que participou dessa reunião hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Líder que também falou ali rapidamente com a imprensa. Líder, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Carol. Prazer falar com vocês aqui. Boa tarde, Yuri, e a todos que participam dessa matéria muito importante, falando sobre renda cidadã e principalmente sobre o dia de hoje, da reunião dos líderes com o presidente Jair Bolsonaro. Bem, líder, vários pontos, então, para falarmos. É um assunto que mexe com todo mundo. Vou, então, introduzir exatamente com relação ao Fundeb que falávamos há pouco. Um dos caminhos que o governo aponta para financiar esse novo programa social é através de recursos do Fundeb. Só que, como foi lembrado aqui pelo Yuri Pita, pelo Chico Prado, quando houve a votação para que o Fundeb se tornasse permanente, houve ali uma rejeição que o uso desse dinheiro fosse para um programa de assistência social. Por que o governo agora trabalha com essa possibilidade e se mostra otimista com relação ao uso desse dinheiro para financiar o programa Renda Cidadã? Bom, primeiro porque o governo, depois de um bom tempo, conversando, negociando com as lideranças e identificando principalmente a necessidade premente que o país tem de dar assistência a 10 milhões de brasileiros, pelo menos, que ficarão absolutamente desassistidos no pós-pandemia. Eles nem estão no Bolsa Família e nem estão no mercado formal de trabalho ou com a possibilidade de financiamento do plano de qualquer outro instrumento do governo federal para a assistência pós-pandemia. Portanto, a fonte principal que o senador Márcio Pittard identificou para o financiamento do Renda Brasil ou Renda Cidadã, o nome que está sendo definido, é a mudança no calendário do pagamento precatório, que abre um espaço aí de quase 30 bilhões. E a possibilidade de análise dos 5%, que são percentuais. Agora há pouco tive a oportunidade de falar com a deputada federal Dorinha, que é do meu estado, que é minha amiga, que é um excelente parlamentar e fez um trabalho brilhante na lei do Fundeb, passando de 10% para 23% dos recursos diretos constitucionais para a educação básica no país. Ocorre que, nesse novo momento, é possível, assim, identificar coincidência entre o cuidado da primeira infância, principalmente vinculado à frequência escolar, e o atendimento parcial do programa da Renda Cidadã. Portanto, qualquer discussão nesse momento ela é antecipada e sem muito propósito, porque a gente precisa conhecer o texto da medida, o texto da proposta de emenda à Constituição, que vai ser apresentado amanhã. O que é importante é que todos nós, todos os líderes da grande maioria do Senado e da Câmara, veem um momento, uma porta de esperança e uma janela para que a gente consiga, em dezembro, não formar esse ato, no mês de janeiro, de 10 milhões de brasileiros absolutamente desassistidos. Senador, meu boa tarde, obrigado mais uma vez por estar conosco, mas só para a gente entender, o senhor disse que já há aí uma discussão mais ampla com lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado, para a votação do pacto, do projeto do senador, relatado pelo senador Márcio Pittard. Mas a grande questão é se não vai soar contraditório tanto para deputados quanto para senadores, e aí relembrando o quórum daquela votação do Fundeb, né, Carol? 499 deputados, 79 senadores, praticamente unânime a votação que houve no Fundeb, com essa garantia de que o dinheiro do Fundeb seria usado diretamente em manutenção e desenvolvimento do ensino. O governo tenta de novo emplacar. Qual vai ser o argumento fundamental? Vai ser o impacto político que o novo programa social vai ter para justificar essa mudança de postura de pelo menos 308 deputados e mais 44 senadores? Vai ser essa a argumentação de vocês, senador? Yuri, provavelmente não, porque não é a mesma matéria, embora sejam os mesmos parlamentares. As lideranças que estiveram hoje no Palácio do Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro representam a grande maioria dos votos do Congresso e do Senado. O que a gente não pode tratar de maneira antecipada e até com viés preconceituoso
é uma medida que não foi esclarecida ainda para os líderes. E hoje a gente tem um Fundeb atendido na sua totalidade com os votos também do governo. O que é proposto, o que será proposto amanhã é uma discussão sobre primeira infância e educação, que estão intimamente ligados, sim. Eu discordo de que há uma verdade absoluta, de que não pensar no social é dissociar completamente da questão do ensino. Eu não conheço país que vá adiante se a população não tiver condições mínimas de alimentação, de moradia, de condições de saúde para estudar. Então, essa confusão, essa politização exagerada até pelo percentual do total do recurso por cidadão, eu acho que ela vai ficar muito clara a partir da leitura do projeto, coisa que nenhum de nós teve ainda a oportunidade de ver. Eu acredito que, sabida essa polêmica sobre parte do recurso do Fundeb para o Renda Cidadã, o próprio autor da proposta, não relator, mas autor da proposta, que é o senador Márcio Pittá, levará em conta todas as observações que os parlamentares, de maneira muito correta, fizeram à época. Eu digo que é um outro cenário, é uma outra discussão, que a gente precisa realmente do fato concreto para debater em cima do que foi proposto. Por isso que eu estou confiante. E não é também essa a principal renda, essa a principal fonte para o Renda Cidadã que o nosso senador Márcio Pittá procurou. Temos outras opções, até se chegar ao consenso de que não é esse recurso, será providenciada uma outra fonte, você pode ter certeza. Líder, nossa analista de política em Brasília tem uma pergunta para o senhor também, a Renata Agostini. Renata, por favor. Como vai, líder? Boa tarde. Queria ainda explorar esse financiamento do Renda Cidadã sob o seguinte aspecto. No caso do uso do Fundeb, uma crítica que está sendo feita ao longo do dia, o mercado também reagiu muito mal, é que como o Fundeb está fora do teto de gastos, o governo estaria ali fazendo uma jogada justamente para pegar um dinheiro que não está sujeito ao teto. E o segundo ponto, no caso do uso dos precatórios, né, que é, na verdade, em vez do orçamento, prever, né, tudo que a Justiça diz ali que o governo tem de pagar, agora vai ter um limite ali, um teto, 0,2% da receita total. Quem olhou isso falou, olha, o governo está anunciando um calote, porque não vai mais pagar o que é líquido e certo, que a Justiça já disse que deve. Gostaria que o senhor comentasse esses dois aspectos. Bom, primeiro, Renata, falando que eu acho que está muito claro o viés de responsabilidade fiscal desse governo. O que a gente não pode admitir é que se pense em números quando 10 milhões de pessoas vão ficar jogadas à própria sorte num processo de convulsão social que o governo do presidente Jair Bolsonaro vem evitando desde o início da pandemia. Nesse quesito, especialmente, embora se fale pouco disso, o Brasil é um dos países que, com relação à receita per capita, deu a maior assistência no período mais difícil da vida das pessoas. Então, é preciso também levar em conta o esforço que o governo faz e que a base do governo faz para manter, dentro da responsabilidade fiscal, medidas que atendam ao pequeno empresário, aquele que mais necessita. Isso está muito claro. E outra coisa, nós temos aí duas coisas que foram absolutamente claras. Não se mexe no teto e não se faz aumento de carga tributária. Isso foi unânime entre os líderes que participaram hoje. Não há necessidade alguma de qualquer manobra que não seja o próprio trabalho de buscar fontes reais, fontes concretas para financiar essa necessidade de emergência social. Não se trata de um programa que não tenha qualquer outra coisa que não seja a emergência social, que é o que nos move aí nesses últimos 6 meses. Isso está claro para a população brasileira. Então, eu tenho certeza absoluta que também é uma injustiça muito grande excetuar o governo federal no assunto dos precatórios, se rigorosamente todos os estados brasileiros têm um limite de 2% para o pagamento dos precatórios. Por que criticar só o governo federal? Então, o governo federal, se levar a alíquota de 2%, você fará exatamente o que aquelas pessoas que têm dinheiro a receber e têm o seu direito preservado pela Justiça, recebem dos estados. Nós vamos equiparar o governo federal ao que os estados estão fazendo.
Líder, para encerrarmos, mais detalhes com relação ao programa social, o que o senhor pode antecipar para a gente com relação a valor e também critérios de escolha dos beneficiários, já que quando falamos em auxílio emergencial, falamos sobre um grande número de beneficiários com relação ao Renda Cidadã. Quem terá direito ao benefício? Bom, primeiro, o ministro Onyx Lorenzoni está fazendo um trabalho espetacular na identificação daqueles que vão precisar do programa do Renda Cidadã. E uma coisa interessante, né, como ele conseguiu levar a estrutura do Renda Cidadã à busca do trabalho, a transformação das pessoas que estão na zona de risco social e que merecem apoio do governo. Diferente de outros programas que tinham um viés absolutamente político e que levavam a certa acomodação. Então, todos esses dispositivos, avanços do cidadão e da cidadã estão sendo pensados. Nós não temos ainda a definição do valor, isso deve ser feito durante a discussão do orçamento. Há uma feliz coincidência, porque o senador Márcio Bittar também deve ser amanhã escolhido pela maioria do Congresso Nacional como relator do orçamento de 2021. Portanto, existe pouco espaço para especulação. O que está sendo feito é dentro das condições legais, formais, buscando um atendimento muito necessário àqueles que estão fora dessa faixa. É o que eu digo. O governo fez um programa maravilhoso, junto com o Congresso Nacional, que é o PRONAMP, que praticamente já dobrou de tamanho, dando assistência ao pequeno e ao médio empresário. E o Brasil assiste um novo momento em que as pessoas preferem um apoio para sair da informalidade, para gerar emprego, do que ficarem estacionadas no programa social. Então, essas pessoas que serão atendidas nessa faixa de vulnerabilidade. E o ministro Onyx, na Cidadania e Desenvolvimento Social, está cuidando bem com a sua equipe desse critério. Nós vamos acompanhar pelo Congresso Nacional, mas as notícias que nós temos é de realmente um levantamento muito preciso. O governo federal conseguiu chegar ao cidadão. Hoje nós estamos pagando, a Caixa Econômica paga 9.500.000 brasileiros que recebem auxílio emergencial hoje. Portanto, esse governo foi a fundo, no detalhe, para conhecer a necessidade de cada cidadão, de cada cidadã e prestar assistência no momento de emergência. É o que nós estamos vivendo agora. Líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, obrigado mais uma vez pela participação aqui no CNN 360. Como diz a Daniela Lima, portas abertas, até a próxima. Obrigado, Yuri. Obrigado, Daniela. Obrigado, Renato. Obrigado a todos.